Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, corretores, parceiros, assessorias, ao nosso De Carona com a Surrai. Mais uma vez, vocês estão aqui comigo para conversar sobre a nossa Surrai, falar mais do nosso desenvolvimento, das oportunidades e sempre trazendo notícias novas para você de como a Surrai está se desenvolvendo e crescendo no mercado. Eu começo dizendo para vocês que a gente trouxe esse programa para estar próximo de vocês. Eu e a Ana já falamos sobre isso, trouxemos o conceito, colocamos vocês muito próximo dessa nossa iniciativa de estar próximo dos corretores. E a partir daqui eu também conecto essa mudança de marca que a gente fez recentemente. A mudança de marca traz uma inovação e acompanha, de certa forma, todo o desenvolvimento e crescimento da nossa seguradora. Nós estamos aqui para transformar, para mudar o mercado, mudar a realidade do mercado. Não é à toa que o nosso propósito está em inserir os brasileiros no mercado segurador e levar proteção às pessoas. É muito importante essa nossa missão e, tão quanto ela, é importante que a empresa se desenvolva, cresça e se profissionalize na direção deste caminho. E hoje eu estou aqui para poder trazer uma conversa de um projeto que começou faz 2 anos na Surrai. A gente vem trabalhando há muito tempo na área comercial para preparar as bases e poder alcançar um voo mais alto. E trago para vocês uma conversa muito especializada com meu querido amigo Marcelo Magdaleno. Ele está aqui com a gente hoje para poder falar com vocês sobre uma nova iniciativa, né, Marcelo? Bem-vindo, dê teu boas-vindas para os nossos amigos. Bom, legal estar aqui. Acho que agradecer também todo mundo que está assistindo a gente aí, do computador, de casa, do trabalho, escritório. E é isso, Grilo. Acho que é um momento legal aqui, porque a gente tem bastante novidade para contar, assunto bom, assunto diferente. E como você falou, acho que bastante tempo já trabalhando com isso. Esse aqui é a pontinha do iceberg de uma tonelada de coisa que a gente já está colocando na mão faz tempo, né? Marcelo é um amigo de longa data, é uma pessoa que está na minha relação faz um bom tempo, né, Marcelo? Nós estamos trabalhando, construindo juntos, temos uma sinergia muito forte. E isso facilita muito o nosso dia a dia para vocês, corretores, parceiros e assessorias, porque traz uma fortaleza muito grande na nossa relação e, a partir disso, trazer para os negócios, né, Marcelo? Olhando junto, né? E hoje estamos aqui para construir uma coisa nova, né? Vamos lá. A Surrai, nessa caminho de transformação, Marcelo, eu queria que você contasse para eles um pouco de por que a gente está fazendo essa inovação e por que a gente caminha nessa direção de transformar o que está no mercado. Vamos lá. Eu sinto, né, pensando em Surrai, pensando nesses 12 anos aí de história, é uma crescente permanente, né? A gente teve já anos de quase duplicar o faturamento da empresa, colocar bastante cliente para dentro. E chega uma hora que a gente precisa olhar, de fato, para a nossa base e para a nossa relação com os corretores, com os parceiros, com as assessorias e entender como que a gente vai manifestando de uma forma diferente o que antes era uma relação muito mais transacional, muito mais de produto. Então, a gente tem um produto diferente que se encaixa ali no mercado e, de certa forma, chega uma hora que, não é mais aquela novidade ou o diferencial vai se esgotando. Como que a gente consegue permanecer na cabeça, na relevância, no trato, no dia a dia, mas de outras formas? Eu acho que é uma questão mais de maturidade, de evolução da nossa relação que vem sendo construída com os corretores e assessorias aí. A gente vem construindo, então, nessa história, né, uma história muito longa de produto, né, de transacional, como você chamou. E agora a gente está olhando mais... Como é que é a expressão que a gente usa quando a gente fala que a empresa vai crescendo e vai construindo um novo passo e como é que ela toca mercado? Conta para os nossos parceiros. Cara, a gente usa um conceito que chama go-to-market, né? Go-to-market. Olha aí, pessoal, mais uma vez o inglês participando do nosso dia a dia. Seguradora nacional, mas o inglês está sempre aí. Se não falar inglês, não trabalhou, né? O go-to-market, a sigla é GTM. E é basicamente a estratégia de se inserir no mercado, como que a gente vai distribuir esse produto. Então a gente tem um produto diferente, acho que qualquer empresa quando nasce com essa ideia de ter um produto diferente, né? O que eu posso fazer aqui que de repente meus concorrentes não fazem? Acho que você, corretor, assessoria, sempre tem, o meu diferencial quando eu estou falando com o meu cliente é esse. Eu vendo de um jeito diferente, enfim. Acho que esse diferencial de produto que a gente tem, de alguma forma tem que ser explicado, né? Tem que ser distribuído. E no nosso caso, parte muito dessa relação com o nosso distribuidor, né? A gente não vende direto lá para o segurado, a gente tem essa relação, esse meio campo com o distribuidor. Lembrando que internamente a gente já fez essa estrutura para participar dessa gestão, né? Porque quando nós criamos os canais dentro da Surrai,
olhando para as assessorias como um canal, olhando para corretores como um canal, parceiros como outro canal, a parte de varejo como outro canal. A gente preparou a empresa para fazer essa abordagem que você está colocando de como a gente distribui a operação. E eu até vou acrescentar que tem coisas que não são vistas, né? Processo, como que lá dentro as informações estão se relacionando. Então, é um mundo mesmo dentro da empresa ali que precisa estar funcionando de uma forma mais cadenciada, mais azeitada, mais simples, para o resultado final ser diferente, né? E por falar nisso, a gente veio conversar hoje sobre um tema que é muito importante, que vai ser uma transformação na nossa relação com o mercado segurador, olhando para os corretores, parceiros e para nossas assessorias. E nós vamos trazer uma inovação muito grande. E a gente vai falar sobre programa de relacionamento. Esse dia chegou. Esse dia chegou. Você vai participar a partir de agora, na Surrai, de um programa de relacionamento que vai se chamar, Marcelo? Rota Surrai. Olha aí, ó. Tá bonitão. Tá bonitão. Com as Estamos nossas cores. modernos. Pô, verde essencial, verde seguro. Não dá pra falar que não tá bonitão. Cara, acho que é um marco, né? A gente, como eu falei, tá atuando agora num patamar aí que eu acho que a gente conquistou, né? 7ª maior seguradora no ramo automóvel. Então, a gente começa a se posicionar também pensando na nossa parceria aí permanente e crescente com nossos parceiros. E o que é o programa de relacionamento? Cara, eu acho que um programa de relacionamento é um guarda-chuva, né? Tentando pensar aqui o que é um programa, ele encaixa várias coisas. Então, quando a gente fala, pegar um exemplo do próprio corretor aqui ou das assessorias, quando a gente se relaciona com os nossos clientes, né, vocês também, tem uma série de pontos de contato e uma série de ações que podem ser feitas que a gente pode colocar dentro desse arcabouço aí de programa de relacionamento. Como que eu vou fidelizar, como que eu vou incentivar, como que eu vou trazer vendas novas. Então, eu acho que o programa de relacionamento está muito ligado a isso. É uma forma macro, né, grande, de como que a gente tem alguns pilares aí para atuar junto com os parceiros para fidelizar, acelerar, enfim. O que você está trazendo é como a gente pode fazer engajamento na nossa operação e trazer tudo isso de uma forma que tem uma troca, né? Um ganha-ganha nessa relação com os corretores. Cara, sim, e a gente vê que a Surrai, ela tem por natureza um DNA de venda nova. A gente conversa muito com corretores, né, com as assessorias, e vocês falam muito pra gente, pô, a Surrai traz um negócio novo pra mim, né? Através da Surrai eu consigo crescer minha carteira. E a gente tem esse desafio de, pô, como que eu valorizo esses corretores, esses parceiros que estão trazendo de fato essas vendas novas, estão crescendo com a gente, sem também deixar de lado quem investiu junto com a gente, quem estava ali quando a gente nasceu, né? Que é um valor importantíssimo. Uma história grande. Grande, cara. Então, eu acho que tem esse desafio e essa valorização. Acho que o recado é esse. E nós estamos num momento, Marcelo, muito estruturados, né? A operação de sinistro está rodando super bem, nossa emissão roda bem, toda a nossa tecnologia está bem postada. Então, a gente está no momento de transformar essa relação e criar esse chassi que vai nos ajudar a olhar para o futuro e engajar os corretores, como a gente está falando nesse modelo, né? Operacionalmente a gente tem visto prazos diminuindo, tem aí revoluções tecnológicas pela frente que eu não vou gastar, não vou dar spoiler aqui ainda também, mas tem coisa acontecendo aí. Legal. Quando a gente olha para o programa de relacionamento, que nós vamos chamar Rota Surrai, então a partir de agora a gente só se referencia por Rota Surrai. E Marcelo, como é que as pessoas vão saber disso? Vamos lá, a gente vai usar nossa força de vendas, né, nossos executivos, então todo mundo que está aí assistindo vai ter o contato comercial explicando exatamente do que se trata a Rota Surrai, como que ela vai funcionar, e também tem uma série de cadências, né, de contatos por e-mail, óbvio, mas também a gente vai usar bastante rede social, né? A gente vai conversar muito com vocês através de todas as mídias que a gente tem para conversar. E aí acho que uma das principais diferenças e uma das principais iniciativas quando a gente fala de Rota Surrai é de fato olhar para o corretor, né? Para o nosso corretor, nosso público e tentar identificar quem é quem, porque todo mundo é corretor, mas ao mesmo tempo nem todos são iguais, né? Perfeito, perfeito. Agora, Marcelo, vamos lá. Para construir um programa de relacionamento ou a Rota Surrai, nós precisamos entender o que ofertar, quem são os nossos parceiros, como é que eles estão distribuídos. Então, conta para mim aqui, para os nossos amigos, como é que foi construído esse programa. Bom, a gente começou com uma pesquisa ampla aí, com os corretores e de todos os canais, desde os corretores que têm mais
volume de negócios com a gente, quanto os corretores que têm menos. Então, a gente não ficou muito fixado só, né, nos corretores que não, já produzo bastante e tal, até porque a gente não queria ter aquela coisa do viés, né, de quem já conhece, quem já trabalha, quem já está, entre aspas, convencido, né, da importância da Surrai, de como que a Surrai funciona, mas também ver a visão de quem está começando essa parceria com a gente, né, novos cadastros, então... Entender todos os públicos, perfeito, né? De alguma forma, a gente, ao fazer a pesquisa e entender o lado deles, a gente conseguiu identificar grupos com características muito próximas que trouxe insights para a gente. Que insights são esses que a gente viu? O que a gente percebeu, o time de pesquisa e de marketing gosta bastante de personas, né? Então, a gente conseguiu destrinchar um pouco essas descobertas e resumir isso em algumas personas. Então, a gente chegou em 6 principais ali, grandes personas, e que a gente via que tem, como você falou, uma veia comum entre elas, ao mesmo tempo em que o nível de maturidade da parceria desse corretor conosco trazia também necessidades diferentes. Então, quem está começando precisa de mais apoio em determinado assunto do que quem já está com volume diferente. Então, ficou muito claro, assim, a gente colocou isso, né, na peneira, e a hora que foi peneirando, foi tirando alguns insights legais que também tem um pouco a ver aí com o que a gente construiu. Isso significa, então, Marcelo, para me ajudar a construção do raciocínio com nossos corretores e parceiros, é que a gente, de certa forma, ao entender esses perfis, essas personas que você falou, nós colocamos esses grupos em categorias. Perfeito. Quais são essas categorias? Bom, a gente gostaria de mostrar aqui pode colocar, a carinha de cada um deles, né? Pode colocar. A gente criou 3 segmentos, né? Que eu vou chamar de segmento ou categorias, como você falou, que conversam bastante com as propriedades que a gente tem de marca. Então, a gente trouxe um viés de automobilismo, né? Que a gente é patrocinador de Superbike, a gente tem piloto patrocinado, né? Que leva a nossa marca não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, corre aí fora do país. Então, a gente trouxe essa questão da corrida e do automobilismo para dentro do nosso negócio. Então, a gente criou 3 segmentos, justamente pensando em quem está começando a parceria, que é o grid, é o cara que está ali... é o cara que está arrancando na largada. Grid de largada, vamos acelerar. Eu já faço aqui, né? Eu já estou na motoca. Simbolizando aqui a referência do cara na moto. Tá na motoca. Então, o grid é isso, né? Quem está startando a parceria com a gente, independente se é um seguro, se é um cadastro muito recente ou não, porque muitas vezes a gente tem aqueles ciclos, né? Pô, o corretor se cadastrou com a gente, já faz 5 anos. Mas ainda não caiu, né, na mão. Puta, agora eu encontrei a veia do negócio da Surrai. Agora a gente consegue alavancar negócio. Então o grid é quem está começando a parceria conosco. Nos conhecendo, a gente conhecendo o corretor também. O que você está dizendo, de certa forma, é que não é o tamanho do corretor no mercado, é o tamanho dele com a Surrai, na relação com a Surrai. Ele começa uma relação e aqui ele começa a produzir. Talvez você, corretor, que tem uma grande operação, pode olhar para nós de uma outra forma e aqui você tem uma iniciativa que vai te reconhecer nessa parceria e você passa a ser o quê, Marcelo? Aspiracional. É isso. E aí, uma vez que ele está no grid de largada, acelerou, entre aspas, né, se tornou ali aquele piloto já profissional, competindo. Já está marcando tempo na volta. Já está fazendo pole position, ele passa coisa, a ser... né? Ele vira o Pro. Então, o nosso segundo segmento na nossa categorização é o Pro. E aí, quando a gente fala do Pro, ele passa a ter já algumas ofertas comerciais, principalmente, diferentes do que o grid tem, né? Então a gente já começa a olhar para um volume de negócios que esse parceiro traz, a gente já começa a pensar como que a gente faz o nosso atendimento, como que a gente se relaciona com ele, né, no dia a dia, e também como que a gente pode ajudar a oferecer condições para esse cara poder trabalhar com a gente. Peraí, então você está dizendo o seguinte, que o cara que era grid... Ele começa a investir na Surrai e ele tem um novo segmento que ele vai fazer parte. Perfeito. E a partir disso ele passa a ter acesso a mais benefícios. Isso, é isso aí. Mais ofertas. É isso aí. Pô, legal isso, hein? É bom. E aí vou dar mais. Tem mais? Tem mais. Que esse é o segundo. Tem mais o terceiro nível. Qual é o terceiro? Que é o corretor. Aí já é o piloto de elite, né? O cara que além de correr... O cara que já regula a moto. Largou. Tava no grid. Largou, acelerou, deu volta rápida e chegou aonde? No pódio. Então, o nosso terceiro segmento é o corretor Pódium Surrai, que traz essa referência justamente, né, da medalha, do pódium, da conquista, da celebração. Então, o corretor Pódium é, de fato, acho que aquele parceiro que a gente reconhece
com certeza, a importância que ele tem para a gente, o investimento que ele faz na nossa companhia, e é uma forma da gente também olhar para ele, investir de volta e conquistar aí novos patamares na nossa parceria. E ele passa a ter acesso a mais benefícios, Isso. a mais investimento da Surrai. Como uma crescente, né? Então é uma rampa aí no que diz respeito a volume de negócios, a parceria e também acesso, né? Acho que dentro da própria empresa também. Olha aí, corretor. Então, se você está olhando para a Surrai como uma oportunidade, agora você também tem um programa que vai te acelerar nesta relação e vai construir uma nova forma de trabalho e de expectativa com a gente. Então, acelerar significa o nosso principal transformador aqui É o drive. da relação comercial com os corretores, né, Marcelo? É isso, aceleração. Isso evolui como? Vamos lá. A gente falou então até agora de que nós temos uma relação, um programa de relacionamento chamado Rota Surrai. Você trouxe que tem 3 segmentos que ele vai crescendo com a gente na história, Correto. na relação com a gente. Essa avaliação vai ser anual? Isso, anual. A ideia é que a gente pegue o ciclo do ano que passou, avalie, né, como que se deu. Pô, a empresa cresceu muito, a empresa cresceu médio, quem se destacou mais, e a gente faz esses cortes e comunica aí para todos os nossos parceiros para ficarem sabendo em que segmento que cada um está. Então a gente tem uma revisão contínua também de onde ele está neste momento de relação com a gente e de investimento que a gente vai estar colocando na parceria com ele. Legal. E aí, Marcelo, quais são os pilares que estão por trás? Qual é o primeiro pilar que você vai apresentar para nós nesse Rota Surrai? Vamos lá. Quando a gente fala de... já veio spoiler. Aí, quando a gente fala de segmentação, ela por si só não diz muito, né? Ela tem que ter um recheio, tem que ter, então, esses pilares. E, obviamente, que, cara, é impossível a gente pensar em diferencial, em programa de incentivo, sem pensar em comissão extra. Então, a gente... Comissão extra, como é que você chama? É o cascalho, é o cascalho, a verdinha, né? a moedinha ali, o cofrinho. Então, inevitavelmente, a gente está já preparando aí um programa bem legal de comissionamento adicional para o nosso parceiro também. E para quem que vai estar esse acesso? Bom, principalmente a gente vai ter na nossa largada os 2 segmentos Pro e o Podium. Tá. Então, quem já está com volume de produção com a gente, esses 2 segmentos vão estar trabalhando. E aí vai ser um modelo muito simples, tá, Grilo? A ideia não é a gente tentar dificultar, colocar aquele monte de conta, tabela complexa, enfim... Eu sei que isso é uma coisa que às vezes é legal, né? A gente oferece para o corretor, mas na hora de entender regra... Vira uma equação de terceiro grau e ninguém é mais consegue fácil calcular. ir para a lua, né? Porque aqui você está tocando um ponto interessante, Marcelo. O corretor precisa projetar o ganho. E trabalhar nisso, né? A nossa equipe tem que trabalhar o business plan ou o plano de negócios com o corretor para estimular, objetivar o ganho, né? Ele tem que traçar aonde ele quer chegar e nós construímos juntos. É isso que ele quer fazer? É isso. E é uma ideia de ganha-ganha. Então, não é novidade, né? A gente conseguir conquistar alguns objetivos nessa parceria junto com o nosso corretor, ao mesmo tempo em que a gente então remunera esse esforço adicional que ele está fazendo com a gente. Então, coisa simples, a gente vai ter um corte de índice combinado, né? Que vai dizer para a gente, olha, daqui para cima ainda não dá para fazer parte, daqui para baixo dá, e uma tabela de remuneração. Quanto mais ele atingir uma meta que a gente estabelece ali, cara, mais é o percentual de... Você está me dizendo então é que se o corretor recebe a oferta, ele já está dentro. Ele está dentro, isso aí. Quer dizer, aqui você sai do risco das seguradoras que colocam o corretor para poder olhar o ganho e de repente tira ele do ganho. Isso, Nós não vamos tirar ele do ganho. Não, é um ponto importante, porque exatamente, uma vez que... E aí vai ser um programa trimestral também, então uma vez que a gente combinou, olha, esse trimestre eu vou com você, a gente vai junto aqui, estamos no acordo de remuneração. Mesmo que durante esse trimestre o índice combinado ultrapasse, deu uma severidade, um caminhão, aconteceu alguma coisa, Deus me livre, né? Mas aconteceu alguma coisa, a gente não tira o corretor a possibilidade de ganhar. Ele vai ter um percentual diferente se o índice combinado tiver acima ou abaixo, mas ele não deixa de ganhar. Então, o que é combinado é combinado. A gente segue o baile aqui. Então, isso é uma coisa que é legal. Nós temos uma parceria clara com os corretores. Exatamente. Isso sem é letras muito legal. miúdas, né? Sem letras miúdas. E com cálculos simples que ele pode planejar o que ele quer ganhar e a gente consegue suportar com a nossa aceitação, com o nosso preço e com a nossa tração aí de negócio para poder incluir os segurados. E o que muda, Grilo, só fazendo um parênteses, o segmento Pro, a gente vai ter uma remuneração de até 4%. E no segmento Podium, a gente vai chegar a 6%. Perfeito. Então, é uma remuneração também
por mais que a gente esteja olhando para uma meta que vai estar muito ligada a novos negócios, a remuneração vai ser sobre a carteira total. Então, é um incentivo também, né? Porque muitas vezes a meta é de novos negócios, eu pago sobre os novos. Aqui não, aqui a gente vai fazer. Essa é uma sacada. Né? Vamos de coisa nova, mas vamos pagar sobre tudo que você traz com a gente, inclusive renovação. Ou seja, acelere o crescimento, mas mantenha a base. Perfeito. O bolo fica maior e ele ganha mais por estar fazendo a parceria com a Surrai. Quanto maior o bolo, é isso. Pô, tá bom ser corretor na Surrai, hein? Ó, não queria falar, mas o negócio tá bom, viu? Estamos ficando cada vez mais fortes. Pois é. Mas tem mais. Tem. Tem um segundo pilar que a gente quer falar com os corretores e quer mostrar para vocês qual é essa nova sacada que a gente terá também. Bom, deixa eu ver se eu vim spoiler aqui. Vamos ver. Vamos ver se... Deixa eu ver. Ô, produção, o que vai vir? Eu vou chamar aqui o assunto que é a campanha de vendas. A gente acabou agora de estar no Festival Interlagos. Foi um evento, cara, eu não tenho nem palavras. O maior do Brasil, né? Não, e digo mais, é o maior evento de experiência do mundo. Então, assim, é um negócio que é impressionante. A gente está falando de... quem teve a oportunidade de ir sabe que eu não estou mentindo. É um evento que é espetacular. Quem está lá, né, nesse Festival Duas Rodas vê a potência que a Surrai é nesse mercado de motos, né? Metade do mercado segurado tá com a Surrai. Então a gente ali é como se estivesse jogando em casa, assim, né? Pô, tudo Surrai. E recebemos bem os corretores. Cara, hein? pô... Foi legal. Aqui uma referência que eu quero fazer, a nossa equipe de marketing, a nossa diretora de marketing, a Ana e todo o seu time, que construiu uma plataforma para a gente, que tudo que nós estamos fazendo aqui está conectado com eles, mas a nossa experiência lá foi brilhante porque a gente teve esse suporte, né? Incrível. Então, foi uma ação de primeiro semestre, né? Principalmente com corretores que são aqui da região de São Paulo, estado de São Paulo. A gente também avançou um pouquinho aí nos interiores, né, do estado. Mas porque a premiação é em São Paulo, claro. Então a gente teve Interlagos aí. E agora para segundo semestre eu ainda não posso falar, por isso que... A tela tá genérica, é uma tela genérica, porque eu não posso queimar a largada. Aqui a gente tá falando de corrida, eu não posso queimar a largada. Mas segundo semestre a gente vai ter uma plataforma bem interessante de campanha também, com recorrência, com... não vou ficar falando muito. Não. Aqui é importante vocês saberem que tem o segundo pilar, que é a campanha de vendas. Isso. A gente vai estar trabalhando, né, Marcelo, conjuntamente aqui com vocês, trazendo sempre aceleradores que vão estar dentro de conceitos que fazem com que você olhe para a Surrai e faça mais investimento com a gente para poder fazer os seus negócios se realizarem e você entregar um propósito claro aí no mercado. E de novo, Grilo, quando a gente fala de campanha, a gente tem o pilar do comissão extra, do cascalho. Isso. Né? Mas quando a gente fala de campanha, o principal é a gente pensar que tipo de experiências que a gente como Surrai pode agregar... Oferecer. Né, para o nosso parceiro. Porque, vamos lá, o dinheiro compra muita coisa, né? Mas tem coisas que a gente consegue viabilizar justamente através de ser quem a gente já é. Então tem um pouco disso, né? A gente estreitar o relacionamento também em uma agenda diferente, tirar aquele dia e vamos celebrar, vamos falar de outras coisas, né? E nós temos algo para oferecer para vocês que estará no segundo semestre. Ainda não dá para dar spoiler. Segura a língua aí. Não pode. Estamos acorrentados à notícia nova que virá. Né? Mas, fora a remuneração, fora a campanha, tem um terceiro pilar importante no nosso Rota Surrai, que é o marketing cooperado. Perfeito. Como funcionar? Bom, o marketing cooperado, a ideia é a seguinte. Vamos começar do conceito, né? Vamos começar do começo. A ideia do marketing cooperado qual é? A gente dá suporte e estrutura para que vocês possam, na rede social ou mesmo fisicamente com itens físicos, usar da marca de vocês, assessorias e corretores e parceiros também, mas junto com a nossa marca. Então a gente vai garantir que a gente tem um baita enxoval legal, com um monte de novidade, um monte de peça moderna para facilitar a comunicação de vocês com os seus clientes e marcar presença. Então, tanto nós como Surrai, com a nossa marca, quanto vocês, corretores e assessorias, com a marca de vocês, juntos, né, atuando no mercado e garantindo que, não só visibilidade, mas presença, você tá ali sendo lembrado. Então, marketing cooperado é isso. Aí, né? Assinar junto. Perfeito. Né? Dar assinatura a uma parceria que leva para prospects, leads, para clientes,
uma fortaleza de fazer uma oferta de seguro inteligente. E quase assinando embaixo, né? Eu posso falar em seu nome, você pode falar em meu nome, porque a gente é parceiro, né? E nesse mate cooperado, Marcelo, uma coisa que a gente que tem experiência de mercado, a gente já trabalhou junto em outras vidas aí, e é muito legal isso porque a gente vai simplificar, por exemplo, os materiais, os brindes, a comunicação na rede social. Eu falei um pouco sobre isso com a Ana quando a gente fez a nossa conversa, mas conta para eles um pouco de como é que isso facilita a vida dele, não só ao ter a assinatura da Surrai com você, mas como é que a gente viabiliza isso de uma forma muito mais simples. Perfeito. Nosso jeito de ser. A gente está com uma plataforma contratada, né, que está para sair aí. A ideia é que nas próximas semanas aí a gente já consiga colocar isso na rua. E justamente é uma plataforma onde os corretores, né, também vão ter acesso para fazer esse download das peças, né, com o Surrai e ali mesmo colocar, eu coloco o meu logo na plataforma, já faço a aplicação desse logo nas peças ou mesmo até brindes. Imagina só, a ideia que a gente tem aí até o final do ano é de conseguir fazer uma loja de brindes que entregue no Brasil inteiro. Então, eu quero me servir de determinado item. O boné, nosso boné é lindo, cara. Todo mundo adora esse boné. Quero fazer meus bonés, eu quero colocar também a minha logo da corretora junto com o boné da Surrai para entregar aqui para os meus clientes, fazer uma festa com meus funcionários. Cara, dá para fazer. Então, a gente está viabilizando isso e tudo bem, assim, de uma forma tecnológica, uma plataforma que vai viabilizar isso. Então, tá ficando bem legal. E ele vai poder também ter acesso às redes sociais, ele vai poder fazer mídia voltada para Facebook, para Instagram, LinkedIn. E a gente vai dar uma plataforma que ele consiga também plugar a marca dele e ter as vozes direcionadas, é isso? E também, uma outra coisa que a gente pensou foi de conectar isso com uma formação em como utilizar disso, né? Então, junto com a nossa parceria com o Sebrae lá na aceleradora, a gente está colocando como uma premissa, vamos primeiro saber como que a gente atua no mercado digital para poder fazer esse acesso. Então, são duas coisas que estão conectadas, porque às vezes não adianta a gente dar... Onde que eu estava? Alguém falou isso. Eu não vou dar a Ferrari para quem está sem óculos. Não adianta você dar uma Ferrari para o cara que não está enxergando nem a pista. Então, é um pouco isso, né? A gente conseguir ter tanto a parte de como que eu atuo, né? E, cara, mercado digital, acho que todo mundo sabe que, ao mesmo tempo que é futuro, não é nem futuro, é presente já, né? Mas com dificuldade de operação. Muito difícil, né? Muita gente está perdendo dinheiro, investindo errado, colocando da forma errada. E aqui nós vamos ter que trabalhar isso também, viu? Eu acho que um dos nossos próximos programas será sobre como trabalhar leads e investimento no marketing digital. Aí temos um spoiler legal para poder trabalhar na frente. Toda essa novidade que a gente está trazendo aqui precisa saber de uma data. Perfeito. Quando? Vamos lá. Então, a gente estava falando, né? Campanha. Começamos a nossa campanha no primeiro semestre, então ela aconteceu de fevereiro a abril, foram 3 meses. Isso. Premiamos ali no final do mês passado, em maio, foi espetacular. E agora, segundo semestre, a gente começa a ter uma nova agenda. Perfeito. Né? Então, isso começa a acontecer agora a partir de julho. Remuneração? Remuneração, a partir de 1 de julho, a gente já começa com o programa. Então, a gente teve um piloto com alguns corretores selecionados que ajudaram a gente a validar modelo, a construir, a balizar, né? Como que isso funciona, como que é o pagamento, enfim. Os próprios processos internos nossos, né? A gente adequar isso. Então, eles tiveram aí 2 meses de piloto. Agora, a gente lança no segundo semestre. E a mesma coisa para o marketing cooperado. Agora, para terceiro tri, a gente coloca no ar, principalmente com as peças, né, de divulgação. E até o final do ano, a ideia é que a gente tenha a loja de brindes também funcionando. Olha só, a loja de brindes, que legal, hein? Essa daí a gente está animado, viu? Essa vai transformar a relação com os corretores. Estamos bem animados. Pare para pensar, o corretor, então, por ser parceiro da Surrai, ele pode ganhar mais dinheiro. Ele começa, na verdade, aceitando mais, ganhando mais dinheiro, se comunicando melhor e ainda tendo benefício por tudo isso. Tá bom, hein, Marcelo? Cara, isso que você falou é legal, porque quando a gente entende, né, a coisa do ganhar mais através, primeiro, da aceitação ampla, né, é uma coisa que, teoricamente, a gente, né, o nosso parceiro ele já ganha. Vocês que estão trabalhando com a Surrai entendem o propósito. Quando a gente escuta, não, é um negócio novo, está ajudando a crescer minha carteira, né? Muitas vezes acontece o upsell dentro da carteira de um cliente que nem estava no mercado
e que através da Surrai apareceu. Então, isso já é um ganho que a gente percebe muito forte, né? Não à toa que a gente vem com esse crescimento que a gente vem nos últimos anos. E aí além de existir assim, ainda, vamos colocar remuneração extra, vamos colocar campanha, vamos colocar uma plataforma para todo mundo se servir da nossa marca junto com o nosso parceiro. Então, acho que tem bastante afinidade aí, uma coisa bem integrada. Seja, a maior certeza que a gente tem é a transformação. A evolução e o crescimento sustentado. Gostei. Gostou? Nosso parceiro está bem-vindo. Marcelo, então vamos lá. Agora vamos fazer para reforçar tudo que nós apresentamos aqui no nosso Rota Surrai. Quero colocar para eles um bate-bola. Topa? Jogo rápido. Jogo rápido. Bateu, levou. Vamos embora. Nome do programa. Rota Surrai. Pilares. Remuneração extra, segmentação, comissão e marketing cooperado. 4. Legal. Segmentos. Segmentos, para a galera não esquecer, produção, coloca na tela até. Aí. Temos segmento Podium, olhando aqui, hein? Podium, Pro e Grid. Boa, são os 3 segmentos. Rápido. Legal. Comissão extra. Vai. Quanto ganha? Segmento, quem ganha? Boa. Segmento Pro, até 4%. E segmento Podium, 6%. 6%. Quando entra? 1 de julho. Valendo. 1 de julho. Valendo. Tem que ter sinistralidade para entrar? Sim, tem que ter o índice combinado abaixo de 80 para estar elegível. Período trimestral. Então, trimestral, cada 3 meses, então a gente avalia a proposta. Isso aí. É isso? Legal. Vamos lá. Próximo pilar, marketing cooperado. Marketing cooperado. O que nós temos no marketing cooperado? O que nós vamos oferecer para os corretores? Plataforma exclusiva com peças personalizáveis, com logo, com categorização e tudo mais. E até o final do ano, loja de brindes também dentro da mesma plataforma. Entra quando, então, tudo? Entra 1/7, com previsão até dezembro de estar 100%. Legal. Campanha. Vamos o que nós temos de campanha para o segundo semestre? Quer me pegar? Não vou falar. Quase. Mas teremos uma campanha. Sim, com certeza. Que deve ser provavelmente um período de 6 meses aí. Nós devemos trabalhar com um período de 6 meses, né, Marcelo? Melhor do que anual. Porque a gente acaba trabalhando melhor o corretor, o investimento, o ganho dele, né? E assim, essas campanhas muito longas também, muitas vezes se perdem pelo meio do caminho, né? É difícil até do próprio parceiro, do próprio corretor, ficar ali muito tempo, toda hora, com aquele giro alto e tal. Legal. As assessorias, tem direito ou não? Vamos lá. Corretores de assessorias agora não entram no nosso programa, mas as assessorias já têm um programa próprio, né? Já tem o programa de remuneração que a gente inovou esse ano, criou uma meta nova, um sistema novo aí, né, de valorização. Já tem grupos também, de acordo com o volume da nossa parceria. E a gente vai aprimorar também. E algumas dessas ideias que a gente teve aqui, a gente também vai começar a fazer em paralelo o estudo aí para colocar para as assessorias. Então, a ideia é que a gente engorde um pouquinho mais aí, ainda mais, o que a gente já tem de diferente para as assessorias. Então, nós estamos dizendo aqui que o nosso Rota Surrai começa pelo lado dos corretores que estão afartados da operação de assessorias. Isso. E depois vão entrar as assessorias com o modelo. Isso mesmo. E vem de encontro com o que a gente conversou muito, Grilo. No ano passado a gente teve um fórum que foi bem legal, que a gente chamou de Voz das Assessorias. Então a gente recebeu lá na Surrai algumas assessorias e foram encontros riquíssimos em que a gente recebeu diversos insights, feedbacks da nossa atuação no que toca tanto a assessoria, mas também o corretor que é atendido por elas, né? E a gente ficou, com a cabeça desse tamanho, porque era muita coisa para a gente acomodar. A gente andou com mais de 60 projetos no ano passado, que foram iniciativas que a gente recebeu ali. Então ainda tem muita coisa pela frente. Acho que o recado é esse. A gente construiu e está construindo ainda mais coisa aí com relação às assessorias. Legal. Então, meus amigos, agora nós vamos para o encerramento. Marcelo, tão agradável esse papo, tão instrutivo, com muitas ofertas, com muitas vantagens. Deixa a tua mensagem aí para os nossos corretores, parceiros e assessorias que estão nos assistindo, mostrando esse valor da transformação, inovação e crescimento da Surrai. Vamos nessa. Acho que agradecer quem está acompanhando a gente. A gente tem uma equipe aqui muito dedicada. Eu estou aqui representando uma galera que está
dentro de casa, trabalhando todo dia para pensar o que a gente pode continuar melhorando, otimizando, melhorando a vida, né, rotineira de dia a dia, mas também estratégica, o que a gente pode trazer de novidade. A Surrai tem muito isso, né, esse DNA de quem chega no mercado e faz diferente. Então, acho que, Grilo, é muito mais agradecer a parceria de quem chegou nesses 12 anos de Surrai junto com a gente e continuar construindo pontos aí para o futuro. Legal. Obrigado pela tua presença com a gente aqui nesse nosso De Carona com a Surrai. Obrigado a você, corretor, assessoria, parceiro, que está com a gente acompanhando essa transformação da Surrai, essa inovação que a gente está fazendo. Evoluímos muito e vamos continuar evoluindo. Estamos nos desafiando cada vez mais a fazer uma entrega cada vez mais consistente. A área comercial está mais próxima de vocês. Estamos aberta a todas as possibilidades de evolução que vocês podem propor, porque nós queremos sim transformar o mercado e fazer o mercado melhor. Chegamos ao fim do nosso De Carona com a Surrai, falando de programa de relacionamento ou Rota Surrai, que a gente conversou até agora, e foi muito legal este momento. Esperem para próximas notícias.